posso apresentar um pouquinho para vocês o John, que é doutor em antropologia pela PPG-Arte, UFPA, e mestre em artes também pela UFPA. Durante o doutorado, realizou estudos e pesquisas na Universidade de Cauca, cidade de Popayán, bem como na cidade de Santiago de Cali, ambos na Colômbia, primeiro semestre de 2015. Possui pesquisa a qual envolve a arte contemporânea nas Amazônias, teoria antropológica, antropologia visual, decolonialismo e pós-colonialismo, e é membro da Associação Brasileira de Críticos de Arte, da ABCA. Tá? E a Marisa Bocaso, que vai mediar, né, esse bate-papo aqui com o John, é professora, pesquisadora e curadora independente. Tá? Então, deixo vocês com o John. Né? Obrigada e vou aproveitar. Eu vou pegar de qualquer modo o microfone, que aí eu acho que fica melhor, né? Escutar? Bem, o nome da conversa de hoje é justamente sobre retratos próprios e desconhecidos. Então, como a própria Irene tinha mencionado, ela parte, na realidade, de um período no qual eu fiquei na Colômbia, mais especificamente no primeiro semestre de 2015. Por quê? Bem, eu fiz o meu doutorado na antropologia, fui orientando do professor Dr. Hernani Chaves, e na época do doutorado, logicamente, a gente tem a possibilidade de fazer a pesquisa sanduíche, ou seja, você fica um determinado tempo em algum determinado lugar, numa determinada instituição estrangeira, para fazer uma pesquisa que converse, que traga, digamos que, aspectos importantes para, digamos que, para o que você está desenvolvendo aqui no país. Nesse caso, bem, eu trabalhei, logicamente, aqui temos o mapa da Amazônia Internacional, e eu trabalhei, logicamente, no meu doutorado de sanduíche na Colômbia. E, assim, a Amazônia Internacional, como todos nós sabemos, ela tem 9 países, incluindo o Brasil. Quem me conhece sabe que a minha produção ela sempre foi voltada para a produção visual paraense. Na época do doutorado, aí inclusive eu falo para vocês que eu estava conversando inclusive com o professor Orlando Moneste. Falei, Orlando, eu vou fazer o doutorado de sanduíche, eu não sei para onde é que eu posso ir. Eu estava, na realidade, até então, com uma ideia de ir para o México. E aí eu ia começar todo o processo de investigar pesquisador que tivesse afinidade com o trabalho com o qual eu estava desenvolvendo. E o Orlando me falou, olha, John, eu acho que você deveria, ao invés de ir para o México, por que tu não tenta ficar aqui no eixo da Colômbia? Aí aquilo ali realmente foi um estalo muito importante da parte do Orlando, até porque o Hernani, a relação dele, ela é muito mais com outras instituições, então aquilo ali meio que acendeu uma luz. E aí, logicamente, eu consegui a entrada exatamente na Colômbia, numa instituição chamada Universidade del Cauca, que fica nos Andes. Aqui a gente tem um mapa da Colômbia. E aí, como vocês sabem, eu fiquei um semestre inteiro e, logicamente, não tinha como não ser uma experiência extremamente intensiva, né? Popayán, deixa eu ver se eu consigo. Bem, aqui está Popayán, foi a cidade a qual a universidade ela estava localizada, que é a chamada Cidade Branca, Ciudad Blanca, e bem próximo de Popayán a gente tem a cidade de Cali. Na realidade, o meu principal trabalho vai se dar nessas duas cidades. Mas, logicamente, eu vou ter outros desdobramentos, porque eu vou também me deslocar. Aí aqui eu vou trazer um recorte, gente, não vou falar de todas as viagens e pesquisas, né? Mas nesses deslocamentos eu vou também chegar aqui em Medellín, no estado da Antioquia, e, logicamente, na capital, Bogotá. Mas aqui em Cali e Popayán, portanto, eu venho trazer alguns dados para vocês
principalmente pela minha proximidade com curadores, artistas, entrevistas, trabalhos, no caso, braçais também que eu fiz para compor uma pesquisa junto à universidade, ao passo que Medellín e Bogotá, elas já foram como extensões desse trabalho. Foi um trabalho etnográfico, no qual eu andei por museus, fui assistir, digamos que, conferências de artistas ou curadores que, de alguma forma, acabaram também se relacionando com esse contexto. Aí aqui uma foto só para vocês terem uma imagem. Bem, no caso na cidade de Santiago de Cali, para também destacar, eu tive maior proximidade com duas instituições, no caso, o Museu La Tertúlia, que é essa fotografia à esquerda, e no lado direito a gente tem o Lugar a Dudas, que é um espaço muito interessante. Ele é um espaço independente, mas que tem galeria, recebe artistas, tem pautas para a ocupação desse espaço. Então, em Cali, o meu trabalho ele vai se dar nessas duas cidades, logicamente, que em Popayán eu estou muito mais localizado na universidade. E lá na universidade tens a galeria dela mesmo, né? Tá. Aqui para também contextualizar o Museu de Arte Moderna, o Museu de Arte Moderna de Medellín e o Museu Nacional de Bogotá, que também foram esses outros dois espaços nos quais eu tive também um desdobramento da pesquisa, seja por meio de ir a conferências, a visitar alguma exposição que estava sendo aberta, para ter acesso, conversar com gente nos bastidores que pudessem me informar mais sobre os artistas que eu venho trazer aqui para vocês, ok? Tá. Uma outra questão. Como eu fiquei na cidade de Popayán, no Cauca, esta cidade ela é uma cidade universitária, extremamente fria, porque ela está lá nos Andes, né? Ao passo que Santiago de Cali ela está num vale, e aí a gente tem uma temperatura muito mais próxima daqui de Belém. Santiago é uma cidade com uma média de uns 4 milhões de habitantes, e Popayán ela tem aproximadamente uns 250 mil, mas ela é uma cidade principalmente universitária. Não à toa aí vocês fazem uma estimativa, 250 mil habitantes, mas ela tem 11 universidades, grandes universidades nela, ou seja, uma cidade em que a maioria da população é jovem. Então, só para contextualizar essas questões a respeito das duas cidades. E assim, na cidade de Popayán, logicamente, eu cheguei e até então eu não tinha necessariamente ainda muito bem firmado como é que eu iria trabalhar, porque como o meu trabalho é sobre produção visual, e aí eu fui lá para trabalhar sobre produção visual colombiana, mas ainda não estava necessariamente firmado como é que eu iria fazer esse trabalho sobre a produção visual colombiana. Quando eu cheguei em Popayán, na universidade, aí logicamente que eu tive o interesse também de fazer disciplinas na própria universidade. Eu fiz 4 disciplinas, e essas disciplinas, elas digamos que lançaram uma série de questões, um arcabouço, digamos assim, teórico, que me interessou, que me foi bastante sugestivo para estabelecer um certo recorte, para estabelecer um certo tipo de princípio. E aí, portanto, o recorte que eu vou trazer aqui para vocês, ele vai se dar por 2 dimensões, a dimensão da paisagem, das paisagens, e a dimensão dos sujeitos, mas tudo isso porque elas vieram elas vieram como um reflexo, digamos que desse aprendizado na própria universidade, junto a essas 3 disciplinas, e também com os professores com os quais lá eu tive o desenvolvimento. Um outro dado é que o meu orientador na Colômbia, porque aí quando você faz o programa sanduíche, aí logicamente que no sanduíche também tem o seu orientador, fora o orientador da universidade na qual você está literalmente, né? E aí o meu orientador na Colômbia, ele era antropólogo,
e também muralista. Ele trabalhava com a famosa técnica da pintura mural mesmo, clássica, e ela é empregada em diversos lugares, não somente em espaços urbanos, como em espaços rurais também. E é um trabalho assim, que tem um certo sentido, eu estava até agora conversando com a Marisa, ele tem ainda um certo sentido, uma certa conexão muito próxima das chamadas belas artes, porque há sim uma série de estudos de proporção, de profundidade, de técnica, etc. e tal, para se chegar a algum resultado que esteja mais ou menos de acordo, pelo menos, com esses critérios visuais por ele estabelecidos. E logicamente que aí o muralismo ele também vem com a sua nuance discursiva, que aí ela já vai se encaminhar para um sentido, digamos que, mais politizado, né? Então, o primeiro foco do trabalho nesse sentido, que são as paisagens desse nosso recorte, ele vai conversar diretamente com as minhas experiências a partir do meu orientador colombiano, que é o professor Dr. Adolfo Albão. O Adolfo, ele é também uma referência bem interessante em termos de pensamento crítico sobre artes visuais aqui na América Latina. E aí isso também eu acho que foi um dado muito interessante, principalmente para mim, que já trabalhava há alguns anos desde o mestrado com pensamento pós-colonial e decolonial, então de alguma maneira conseguir criar essa filiação foi extremamente significativo para mim. E foi o Adolfo, por exemplo, que me abriu, digamos que, algumas das primeiras portas para entrar em contato com artistas, curadores, pessoas que trabalhavam com artes visuais lá. E uma delas foi exatamente um professor da própria Universidade do Cauca, né? E esse professor ele estava trabalhando com uma série de telas. Na realidade, o nome dele é Orlando Martínez Vesga. E assim, o Orlando, ele, juntamente com o Albão, trabalhavam na mesma instituição, e lógico que eles entendiam que o exercício, o aprendizado, no caso eles que estavam principalmente ligados à pintura, desenho e gravura, eles sabiam que aquele aprendizado ele deveria exigir dos seus alunos uma praticidade imediata. E quando eu fui à própria Escola de Belas Artes, a Faculdade de Belas Artes da universidade, e eu tive acesso a essa exposição do Orlando, que é basicamente um exercício, digamos que impressionista, de tentar capturar a paisagem caucana, a paisagem ao redor da cidade. Ele me disse que ele estava fazendo isso para testar exatamente localidades, porque ele sabia que o intuito daquele exercício iria se residir na arte-educação. Porque eles queriam fazer esses testes, não somente os testes de cores, mas testes de lugares que tivessem um efeito para eles, digamos que mais dramático, até porque eles se interessavam muito quando a própria terra ela já trazia essas marcações com plantios, e isso acabava sendo uma característica visual a mais para ser colocada na própria execução do trabalho. E é lógico que eles buscavam esses espaços, faziam esses testes para então, posteriormente, levar os seus alunos para que lá eles tivessem então esse exercício prático. Que aí é lógico que eu acho que está muito ligado a esse, digamos que, espírito dos próprios arte-educadores lá na universidade. O Adolfo, que é um muralista, ele sempre tem uma série de trabalhos em diversas cidades da Colômbia, e todas as vezes que eu acompanho o Adolfo pelo Facebook, e todas as vezes que eu vejo que ele está envolvido na produção de algum mural, eu vejo que ele não está sozinho. Ele sempre traz muitos alunos para junto de si, porque ele entende que aquilo ali deve ser um trabalho coletivo, deve ser um trabalho em que se horizonte saberes, em que as pessoas elas criem oportunidade para que outras tenham oportunidades, e que assim um determinado conhecimento ele possa
ser passado. Eu acho que é muito significativo porque foi o meu primeiro contato naquele contexto, no início de 2015, com um artista que foi o Orlando e que estava ligado a essa lógica de pensamento também do Alban, que era uma lógica de pensamento da própria universidade e que, de certa forma, acabou conversando muito com alguns dos meus interesses para pensar essa questão da paisagem. Mas, assim, eles foram, como eu falei para vocês, um início dessa jornada, porque, paralelamente, ao passo em que eu estava tendo disciplinas na própria universidade, aí assim, as disciplinas elas eram blocadas. Então, sempre que possível, eu ia para Cali ou para alguma outra cidade, porque na Colômbia não é nada tão distante, né? Assim, para Medellín, você pegava um ônibus, eram umas 12 horas, mas era um ônibus confortável e tal. E nesse momento, quando eu conheci o Orlando Martins Vesga, aí eu tinha recebido um e-mail do próprio Espaço Lugar a Dúvidas, me informando que eles gostariam de poder conversar um pouco mais comigo. Assim, logo quando eu cheguei, é lógico, né, que eu fui visitar esses museus, esses espaços artísticos e acabei deixando meu contato. No caso do Lugar a Dúvidas, nós temos uma diretora que ela é bem interessante, formidável, é a Sari Mizrachi, e ela também é artista, casada com um renomado artista visual. Ela viu o que eu tinha deixado lá, o meu contato, ficou interessada, sabia que eu estava fazendo sanduíche na Universidade do Cauca e me chamou porque iam ocorrer duas aberturas naquele período na própria galeria do Lugar a Dúvidas. Quais seriam essas aberturas? Aí a gente, deixa eu só voltar aqui na foto rápido para mostrar para vocês. O Lugar a Dúvidas, como vocês podem ver ali na foto à direita, é um casarão enorme, e aí assim, nós temos no que seria a garagem, eles chamam de vitrine. Aquele espaço, a vitrine, é porque são projetos de menor escala, aí a galeria ela lança um edital, uma pauta de ocupação, para que artistas eles possam apresentar um projeto que se conforme dentro daquele espaço. Porque aí o passante, o transeunte, ele já tem, na realidade, ele nem precisa entrar dentro do museu. Ele já é capturado, a atenção dele já é chamada quando ele passa mesmo lá e já enxerga a obra que está exposta na própria vitrine. E assim, ao lado da vitrine, geralmente tu tens uma espécie de pequeno retângulo de vidro onde é fixado um breve texto para explicar para quem está lá, andando pela frente da galeria, explicar qual é a ideia por trás do artista que está ocupando esse espaço. Aí nós subimos a escadinha na galeria, no Lugar a Dúvidas, aí por dentro nós temos uma biblioteca, temos sala de projeção, etc e tal, e ao fundo nós também temos uma outra galeria, que aí também essa galeria ela tem edital, pauta para ocupação, e que na realidade no dia em que a série ela tinha me chamado, iriam acontecer essas duas aberturas, tanto lá na vitrine quanto no próprio espaço ao fim da galeria, em que teria uma curadora da Espanha que estava fazendo a sua residência na Galeria Dúvidas e que ela ia, portanto, ela estava pesquisando artes visuais em Cali naquele período e, portanto, ela organizou um determinado grupo também para montar sua exposição lá. Bem, o que estava na vitrine? Na vitrine a gente tinha essa artista chamada Margarita Ángel. A Margarita Ángel é uma artista super nova e ela fez essa obra chamada Noivas Estaciones. Bem, a obra aqui ela não está muito clara, mas aí eu trouxe um vídeo para vocês, que aí é bom que a própria artista ela dá uma pequena fala, é um vídeo institucional, de 3 minutos, que o próprio Lugar a Dúvidas ele fez para divulgar a abertura dessa mostra que estaria acontecendo. Bem,
Vamos só colocá-lo. Aí depois eu vou mostrar para vocês uma breve transcrição de uns trechos da Margarita falando, que aí eu acho que, para quem não compreender totalmente o que está sendo falado, aí eu acho que isso vai ajudar. Bueno, yo empecé trabajando con video y de ahí me interesó el trabajo del tiempo, solo que con video el manejo del tiempo es distinto. Uno puede hacer una sola acción muy diferida, expandida en el tiempo, mientras que con algo plástico ya es estático, a no ser que sea algo mecánico. Y de ahí me interesa como tratar la idea de los pequeños acontecimientos. Digamos, en la exposición anterior en ProArtes teníamos todos diferentes objetos, estaban ya como palmados, pero parecía también como si tuvieran algún tipo de movimiento. Y de ahí empezó una serie de trabajos que denominé una coherencia de la mente y la búsqueda de la eternidad. Y Nuevas Estaciones es parte de ese proyecto, una de las piezas que sale de todo esse projeto. Aqui tem um trecho só da obra, vou mostrar só mais um pouquinho, não sei, vocês, tá difícil, o volume está muito ruim? Não? La reflexión del espacio, que trata Nuevas Estaciones como la reflexión del espacio, lo que damos por sentado, como que no hay cosas que vemos, pero pueden no ser reales, detrás de algo puede haber otra cosa, como expandir la imaginación un poco. Y tratando esa idea también del paraíso y de las ideas preconcebidas que tienen las personas, digamos, no sé, de algo más allá, siento que piensan algo muy bonito, lo verde, algo tranquilo, entonces surge el paisaje de Nuevas Estaciones. Aqui acho que está de boa. Voltando aqui só para a imagem, eu coloquei uma pequena transcrição, assim, eu fiz alguma seleção de alguns aspectos que a Margarita ela tinha falado. Ela disse o seguinte: bem, eu estou interessado nas transformações das coisas no curso do tempo, nos eventos que anunciam a mudança de estado e na suscetível impermanência dos objetos, a mutabilidade do tempo e a força que este infere sobre a matéria. De então que construir momentos seja uma constante em meu trabalho, o intento por capturar instantes e gerar estados influenciados pelas noções do sonho, imaginário coletivo, a memória e a existência. Ainda que tenha trabalhado principalmente com vídeo, animação e fotografia, eu encontrei na escultura uma maneira de gerar intersecções no espaço com objetos e entornos semelhantes ao real por meio da manipulação de materiais, como o filtro de papel, o fio, o cimento, a pintura, o isopor. E no meu mais recente trabalho, tenho desenvolvido uma série de peças e paisagens inspiradas nas histórias e crenças sobre a morte, os presságios, o medo a desaparecer, a fim de construir uma poética da morte e uma busca da eternidade. Bem, quando eu conversei com a Margarita, e isso foi um dado muito legal, porque eu estava pensando de alguma forma questões relacionadas à paisagem. E a gente sabe que paisagem é um fenômeno que a todo instante está sendo transformado pela ação, não somente do homem, mas como pelas ações externas, né? E nesse caso, a Margarita ela tinha me falado, e aí tipo, bem diferente do Orlando, que a gente tem um exercício mais impressionista, que ela já está entrando dentro do próprio campo do conceitualismo. Ela me falou que a vontade dela era de pensar o que é as diversas mortes, o que são as diversas mortes pelas quais o sujeito ele está submetido. Por exemplo, nesse caso ela disse, olha, inclusive quando eu fiz esta instalação para a vitrine, eu pensei logicamente que no mito da caverna. A ideia platônica de que
nós temos de destruir ou sair de algo para atingir uma certa energia primordial foi o que a levou a elaborar tal reflexão. E ela dizia ainda mais, porque a Margarita, assim como os diversos artistas com os quais eu tive diálogo, eles têm uma, digamos que, consciência política muito forte na sua produção visual. E ela, logicamente, tinha uma relação muito grande com os grupos marxistas lá de Cali, de Santiago de Cali. Então, para ela, isso também seria uma espécie de materialidade, de uma fachada, de uma performance, de algo que é imputado ao sujeito, às vezes, pelo colonialismo ou pela indústria de consumo e que, portanto, deveria ser destruído. A destruição dessa lógica do consumo tardio para ela seria uma tentativa de reencenar o mito da caverna. E aí, portanto, com a destruição de todo esse reboco que nos envolve e que às vezes ganha uma importância que não deveria nas nossas vidas, é que por esta destruição é que nós encontraremos exatamente aquela energia primordial ou aquilo que faz realmente diferença na vida do sujeito. E eu achei isso bem interessante, porque de alguma maneira era uma lógica de um projeto coletivo semelhante ao do Orlando, mas o do Orlando ela estava muito ligada às belas artes, era um projeto coletivo voltado para questões educacionais. O dela não. O dela era um projeto que se mostrava ligado ao coletivo por uma certa visão crítica de mundo, uma visão crítica em torno do consumo, daquilo que nos soterra e que acaba simplesmente nos aprisionando dentro de uma estrutura que nós não somos mais. E como eu estava estudando cultura e natureza, isso eu acho que foi extremamente significativo para mim. Até porque a gente sabe que quando nós separamos a lógica cultura para um lado e natureza para o outro, a gente está incorrendo num erro que hoje em dia já não é mais recomendado. Até porque nós também somos natureza, né? Então, essas separações, elas são muito mais difíceis de nós estabelecermos, porque também, no momento em que eu nomeio a natureza, eu a estou culturalizando. Então, são aí aspectos que, de alguma forma, flutuam bastante nessa questão. Que material é esse? Ele vem de alguma origem da Colômbia? Ele vem de algum lugar especial que ela tirou? Na realidade, os materiais eles parecem até naturais, mas eles são todos artificiais, né? Ela trabalha desde fio, na realidade ela faz um trabalho bem minucioso que envolve fio, papel, envolve algodão, envolve uma série de matérias-primas, isopor, para construir esse resultado que acaba, digamos que, enganando o nosso olhar. A gente acha que a gente tem raízes, temos folhas, quando na realidade tudo foi emulado por uma construção, digamos que uma construção minuciosa desses materiais, só que com outros meios. E aí, portanto, a galeria, ela, inclusive, assim, a obra seria um quadrado, e aí, portanto, esse quadrado que foi feito na parede, aí ele vai ser totalmente tomado e depois criar essa sensação externa de que a parede está simplesmente se desmanchando e que a Terra está vindo para cá. Na realidade, era como se ela quisesse dizer que a energia primordial, por mais que nós tentemos domá-la, ela sempre vai achar uma maneira de furar e, enfim, precipitar sobre o que tentou ser controlado, né? É mais ou menos nesse sentido, professor. Tá? Aí só uma outra questão, aí como vocês podem ver, é que no final do próprio buraco a gente tem uma espécie de... não dá para ver o ponto de luz, mas é como se fosse uma luminosidade. Aí, portanto, a associação com o mito da caverna, ele se faz realmente bem claro. Mas ali é uma parede finita, certo, gente? É só a própria emulação desse mito que foi colocada pela artista.
E aí, portanto, eu achei a Margarita ela foi muito importante nesse momento, porque foi a primeira artista que eu conheci quando eu fui para Cali, e isso nesse período em que eu estava estudando cultura e natureza, estudando paisagem, e ela já me lançou essa compreensão que eu achei extremamente descolonizante sobre a ideia de natureza. Nesse mesmo momento, quem estava ocupando o espaço da galeria no fundo era o projeto da curadora espanhola. O nome da curadora era Gris Garcia. E essa curadora, que também me foi apresentada pela própria Sally Mizrachi, ela lançou como proposta temática, o nome da exposição era Hóspede. E, portanto, ela queria pensar e problematizar, na realidade, essas ideias de hóspede ou de parasita ou de um sujeito que está num determinado local como visitante ou não necessariamente muito bem-vindo. E na primeira sala, no caso da exposição da própria Gris, a gente tinha essa obra do Julián Dupont, que se chama La Virtualización del Mito, e que ela também estava, logicamente, ligada a todas essas questões referentes à paisagem, né? O Dupont, ele também estava lá presente e, logicamente, a gente teve uma breve conversa na qual ele pôde me falar o que é que estava por trás dessa videoinstalação. E aí vocês podem ver, né, a parede de fundo era pintada de verde, aí tu tens a televisão aí com esse anteparo que parece um cabo que está à frente. Mas o principal é ele, na paisagem de Machu Picchu, com essa roupa de croma. E assim, esse material que ele está vestindo é o mesmo material que determinados estúdios usam para aplicar a técnica do CGI, que é justamente a técnica do chamado efeito especial, né? O Julián, ele, no caso, utilizou essa vestimenta, que é uma performance orientada para o vídeo, ele utilizou essa vestimenta porque ele queria, de alguma forma, pensar, problematizar Machu Picchu. E aí isso a partir de um olhar colombiano, né? Em que sentido? Bem, primeiro ele me falou, olha, ele ficava extremamente incomodado com o fato de Machu Picchu, hoje nós temos lá somente 30% de construção realmente original, ao passo que os outros 70% de Machu Picchu ou são recriação ou são invenção. Ou seja, para ele, essa ideia do falso histórico que reside nesta cidade era algo que causava um incômodo muito grande. Ainda mais porque a gente tem, ao norte da Colômbia, uma cidade chamada La Ciudad Perdida, só que ela é dificílima de acesso, mas que lá você tem também uma cidade pré-colombiana em um estado de conservação muito mais adequado se comparado à própria lógica de Machu Picchu. Para ele, Machu Picchu acabou sendo daqueles lugares que foi hiperficcionalizado, que foi recolocado numa outra dimensão histórica por diversos sujeitos. E aí talvez a própria ideia dele com a roupa de croma na frente seria uma pista, um rastro sobre esse intento contínuo de transformar Machu Picchu em algo maior ou além do que ela era. Porque essa Machu Picchu que a gente tem originalmente na cabeça é uma Machu Picchu romantizada, que já não existe mais, que já desapareceu. E aí, portanto, ele queria, de alguma maneira, pensar o que são essas diversas constituições de paisagem, essas diversas constituições de identidade, inclusive identidades que podem se amparar em questões falsas e históricas, que isso era segundo a própria colocação do artista. Eu achei de alguma forma bem interessante, porque aí ele trazia um ponto de vista de alguma medida bem localizado e crítico com relação ao seu próprio vizinho, que era o Peru, no caso, certo? E assim, com essa obra, e logicamente eu retornei para Popayán, no caso, e mais uma vez, depois de passado alguns dias, a própria Sally, ela tinha me ligado mais uma vez
dizendo que dessa vez um novo artista ele iria ocupar, e aí isso acho que passou mais ou menos em torno de um mês, um novo artista iria agora ocupar o espaço que estava com a exposição Hóspede, que era de curadoria da Gris. E ele inclusive iria dar uma conferência lá no Lugar a Dúvidas, falando sobre então qual seria a ideia que ele tinha por trás de todo o seu projeto. Aí, mais uma vez, retorno a Cali para não somente participar da conferência do artista e também ter uma conversa mais próxima com ele, entender quais seriam esses interesses ou esses questionamentos, o que é que estava embalando a sua própria produção visual. Bem, o artista foi o Henri Salazar. Bem, o Henri Salazar, ele é um artista, ele trabalha na realidade com variadas mídias e assim, esse projeto, que é o projeto, aí vocês podem ver, projeto LCNEA, que é Le Corbusier no Estuve Aqui, que é o Le Corbusier não esteve aqui, é um projeto que foi iniciado desde 2011. Bem, o que é que ele quis fazer com esse projeto? Primeiramente foi um projeto fotográfico. Foi um projeto fotográfico antropológico mesmo, porque ele saiu viajando tanto pelo estado do Vale del Cauca, que é onde está localizado Santiago de Cali, quanto num outro estado que é Nariño, que fica exatamente na costa do Pacífico, para mapear os tipos de construções dessas áreas, principalmente as construções, digamos que mais próximas do que seria desse nosso fantasmático do Ribeirinho. São construções feitas com madeira, às vezes em áreas de alagamento e tudo mais. E ele disse que havia um interesse dele muito grande sobre essas construções, porque a ele importava qual era esse valor estético que deveria impulsionar, mesmo em condições precárias, a construção desses estabelecimentos, dessas edificações, tanto no Vale do Cauca quanto lá em Nariño. Nariño, só um dado interessante, ela fica na costa do Pacífico, né? E Nariño é a cidade, é o estado colombiano que tem a maior presença negra. Portanto, ele acaba também sendo uma referência das comunidades afrodescendentes na Colômbia. E não à toa, ele de alguma forma também reflete um outro problema muito claro no próprio estado colombiano, que é um regime de exclusão para determinadas camadas sociais. Não à toa, Nariño é um dos estados mais pobres da Colômbia e a sua população ela se encontra em condições, digamos que, de maior emergência. Mas aí tá, retornando ao projeto do Henri Salazar, então, quando eu estava lá na conferência que ele estava dando sobre a sua produção, ele iniciou trazendo essa memória sobre 2011 e como ela vai ganhar outros desdobramentos. O primeiro desdobramento que o Henri fez é trabalhar com desenhos. O Henri ele é professor e também é mestre em artes visuais. Então ele queria sempre estranhar e pensar desdobramentos completamente diferentes para aquele mapeamento inicial que ele fez nas duas regiões. Esses são aqui dois casos do projeto, desenhos feitos por ele, mas aí a gente pode ver que esses desenhos eles também são totalmente atravessados por uma carga de imaginação, porque o que para ele interessava seriam composições cromáticas, seriam elementos que depois iam sendo aglutinados e gerando essas outras estruturas ainda mais complexas. Ele dizia até o seguinte: bem, eu sempre gostei da ideia de fotografar para ter aquelas fotografias como base para eu fazer os meus modelos. Eu não quero fazer maquetes, eu não quero fazer reproduções, porque para ele, isso para o Salazar, a ideia de maquete ou reprodução, ela se encerraria muito mais dentro de uma ordem colonialista,
O modelo, por ele se abrir para uma certa poética, para uma certa liberdade, ele contrariaria esses, digamos que, elementos estruturais do colonialismo, e aí daí, portanto, foi por onde ele mais ou menos se encaminhou. O terceiro desdobramento do projeto feito por ele foi exatamente essa instalação, e aí é uma das salas lá no Lugar a Dudas, que é a Sedimentaciones. Bem, essa instalação aí a gente pode ver que ela vai ser uma reconstituição, vai ser uma modelagem a partir de um referencial, primeiro fotográfico, que ganha um desdobramento no desenho e que depois ganha este desdobramento aqui nesse formato. Mas aí não seria somente isso, porque eu acho que o barato do Salazar seria o de colocar em xeque uma série de verdades. Por quê? Porque esses dois modelos feitos por ele, que são chamados sedimentaciones, eles foram baseados em dois modelos de arquitetura moderna. No caso, a Vila Savoy, e aqui do lado o museu que foi apresentado na Exposição Moderna de Stuttgart, de 1927. Esses dois projetos eles foram desenvolvidos, logicamente, pelo Le Corbusier. E assim, para o Salazar, ele acabou tomando esses dois edifícios como referência também para recriar a sua modelagem a partir de uma série de indicativos visuais, tanto mapeados no Vale do Cauca quanto na comunidade de Nariño. Mas ele queria dizer também, e é isso ele me falou pessoalmente, que a ideia dele era sempre de pensar que, por mais que a gente queira alcançar algum certo tipo de ideal estrangeiro, uma visualidade estrangeira, porque nós estamos sendo a todo instante colonizados por diversos tipos de imagem. A publicidade é uma delas, né? A novela quer imputar qual é o tipo de corpo, qual é o tipo de vestimento, qual é o tipo de tratamento, qual é o tipo de performance que nós devemos exercer. E ele dizia, tá, mas a coisa ela não acontece assim, porque por mais que nós estejamos sendo influenciados por essas colonizações da imagem, a síntese que nós geramos, ela sempre vai ser uma outra coisa. Ela não vai ser a reprodução fiel da influência, mas ela vai ser um outro lugar, vai ser um outro potencial visual. E ele dizia também o seguinte, e aí isso eu acho que foi uma ideia que ficou muito tempo na minha cabeça, porque para ele falava, olha, me chama muito a atenção quando nós temos hoje em dia na boca de artistas ou de curadores uma ideia de que a arte ela deve ser cada vez mais neutra, ela deve cada vez menos falar de onde ela vem e sim se colocar num local, digamos que visual internacional. Ele dizia que para ele isso aí era um problema muito sério, porque ele via no discurso por trás de tudo isso que o interesse de pertencer a essa, digamos que, iconografia aceita por instituições de qualquer lugar como um novo processo colonial, uma nova forma de colonizar o que a imagem poderia ser. Porque, de certa forma, para ele, a imagem, ela sempre vai trazer algo de local. Ela nunca vai poder abrir mão e ser exatamente essa imagem que não traz o seu DNA do local no qual ela foi feita. E aí ele chamava muito a atenção para essas questões relacionadas a colonialismo por meio da imagem, já que a imagem para ele era assim um campo de batalha, e a imagem ela era, antes de mais nada, uma forma da gente pensar como é que na nossa sociedade as transformações que são inevitáveis, elas não vão necessariamente acontecer para onde muita gente diz que elas vão, mas elas podem percorrer caminhos completamente inusitados, já que a gente tem sistemas sensíveis, sistemas de saberes que não necessariamente são atingidos com o mesmo impacto que esses sistemas coloniais eles pretendem.
Não sei se isso se faz muito claro, mas eu vou tentar deixar cada vez mais claro esse tipo de argumentação um pouquinho mais à frente. No segundo aspecto, que é relacionado aos sujeitos, aí assim, eu penso também numa outra questão. Quando a gente fala em sujeito, e eu estava tendo uma série de discussões na própria universidade, em galerias, em conferências a respeito disso, e sempre falavam sobre a linguagem. O que é a linguagem desse sujeito? E artes visuais é linguagem, né? É justamente a extroversão de um determinado tipo de linguagem. E se a gente for pensar que toda linguagem ela carrega em si a localização desse sujeito, não somente a localização geográfica, mas a localização étnica, ela pode muito provavelmente trazer localização de gênero. A linguagem ela traz localização política, ela traz localização econômica, às vezes em maior ou menor intensidade. Aí a gente pode tentar entender, talvez, que o ato de fala, um ato de fala visual de qualquer sujeito, ainda que a gente tenha aquela presunção de tentar diminuir cada vez mais o regionalismo, isso não vai acontecer, porque aquele sujeito ele pertence a um determinado contexto cultural específico e ele vai carregar para a sua enunciação todo o DNA do qual ele faz parte, o seu DNA político, econômico, linguístico, etc. e tal. E aí, portanto, seria mais ou menos por esse princípio, que é um princípio de certa forma bakhtiniano, também que vai costurar, que vai construir algumas dessas percepções que eu acabei, digamos que, tendo contato na Colômbia durante esse período. Aí retornamos ao Orlando Martínez Vesga, mais uma vez, claro, porque o Orlando, ele foi também uma dessas pessoas que teve maior proximidade comigo. E eles tinham aberto uma exposição lá na galeria da própria, da própria Faculdade de Belas Artes, em que estava sendo apresentada essa xilogravura dele. Uma xilogravura, digamos que bem grande, por sinal. A exposição, até o nome dela era Retratos Próprios e Desconhecidos. E daí foi inclusive um certo tipo de homenagem que eu tive com relação à minha própria amizade com Orlando. Nessa exposição, o Orlando ele levou esta xilogravura que a gente está vendo aqui, assim como uma série de estudos que compuseram a xilogravura em si. Bem, a xilogravura para ele, além de vocês verem que ela tem um trabalho incrivelmente minucioso, porque é xilogravura em madeira, e aí depois você vai pegar e tirar a matriz do papel, ela vai trazer uma série de conexões. Quais seriam as conexões? Lembrando, o Orlando, professor da Faculdade de Belas Artes, ele logicamente colocou o próprio. A gente vê que são aqui três, digamos que planos, né? Primeiro, segundo e terceiro plano. O plano ao fundo, como vocês podem ver, seria uma paisagem. Nesse plano do fundo a gente tem, mais uma vez, aquela costura que o Orlando tinha tanto colocado na sua produção, que é a paisagem caucana. Ao passo que nesses dois outros planos, dentro de uma percepção bem renascentista de espaço, ele fez uma série de reproduções em escalas variadas de um modelo vivo que trabalhava diretamente para ele. Esse modelo vivo era um garoto dos seus 16 anos de idade. Ele tinha traços bem colombianos, bem marcados, e para o Orlando ele gostava muito da ideia de fazer inúmeros retratos nas posições mais diferentes possíveis, porque ele queria tentar fazer quase que uma espécie de cartografia de expressões possíveis daquele garoto no exercício de posar para ele. Não à toa, quando a gente retorna à própria Chilo, aí a gente vai ver que tem uma série de variações em escalas distintas desse mesmo menino, que fez uma série de ensaios para que ele, portanto, fosse criando esses diversos esquetes. E lá na exposição a gente tinha desenhos, digamos que separados de cada um desses posicionamentos que ele tentou captar o garoto.
Mais do que isso, ele me falou também que o interesse dele, primordial, por trás da obra, ele também partia de uma certa lógica, digamos que filosófica. Qual seria essa lógica? Ele dizia que o princípio maior dele era para pensar o absurdo. E aí a gente sabe que o absurdo, ele vai ganhar, digamos que força, principalmente com o mito de Sísifo, do Albert Camus. Esse livro ele vai ser lançado lá na década de 40 e vai, anos mais tarde, na década de 60, influenciar um certo tipo de teatro que nós conhecemos por teatro do absurdo, que teve o Beckett, do Esperando Godot, como uma das suas maiores referências. E assim, o que é o absurdo? Para ele, o absurdo seria, de acordo com Camus, e aí isso é uma leitura do próprio Orlando Martins Vesga, o absurdo seria essa tentativa de compreender o mundo, mas que sempre vai nos escapar, porque as regras, ou pelo menos essa nossa tentativa, essa nossa estrutura de compreensão, ela sempre vai ser falha ante ao caos, ante aquilo que realmente nos escapa. E a própria ideia do mito de Sísifo, para o Camus, seria exatamente essa exemplificação do absurdo que era a vida. O que é o mito de Sísifo? É justamente um dos mortais que mais criou, digamos que, resistência com o panteão grego, porque assim, ele tinha uma verdadeira rixa com o seu irmão. E isso foi um dos motivos principais. E numa dessas rixas com o irmão, ele começou a, logicamente, querer flertar com a esposa do irmão dele, e aí ela engravida. Só que aí ela vai descobrir qual é o motivo real que havia por trás do Sísifo, né? Que era, na verdade, um projeto de vingança contra o seu irmão. Aí, parecido com a história da Medeia, ela vai pegar e matar os filhos dela com o Sísifo, e aí, portanto, vai se fechar e não vai querer mais falar com ele. Dizem que, quando Sísifo ele envelhecer e morrer, logicamente que Zeus vai condená-lo a uma espécie de danação. Qual seria? Ele teria que, para a eternidade, subir uma determinada montanha carregando uma enorme pedra nas suas costas, e quando ele tivesse para chegar ao final do seu destino, a pedra rolaria e voltaria ao seu início, e lá ele teria que retornar e ficar nesse vai e vem eternamente. Algo meio Prometeus também, né? E aí, portanto, a ideia do absurdo, esse absurdo que toca a vida, que toca a juventude, que toca a circunstância total dos sujeitos, foi o que chamou a atenção do Orlando. E assim, chamou a atenção num sentido bacana, porque essa gravura do Orlando, ela ganhou o grande prêmio na famosa Bienal Internacional de Gravura, e foi um dos destaques na Bienal de Bogotá daquele próprio ano. Então ele estava realmente recebendo uma série de alunos, de caravanas, para irem até essa exposição que estava acontecendo lá na Faculdade de Belas Artes, porque foi lá que ele mostrou o projeto completo, não somente a gravura, como diversos dos seus desenhos preparatórios para a execução da mesma. Aqui eu tenho um pequeno trecho de uma comunicação dele. Conforme pontuado pelo próprio artista, essa xilogravura apresenta tanto referências formais e estilísticas a obras da história da arte de distintos tempos e espaços, quanto referências a um presente tecido em uma pesquisa relacional com a paisagem de sua janela, bem como em relação ao seu retratado. Os retratos na xilogravura, todos do mesmo sujeito, eles possibilitam pensar no exercício constante do artista de mapear expressões ou um eu interior inconquistável e dinâmico. Algumas das referências que estão aqui, logicamente a gente vai encontrar referências muito claras ao Escher e ao Ingres.
mas no caso do André é o banho turco, né? Mas não somente isso, como a gente também tem referências a um gravurista do século XIX, que é o Manuel Manilha, que acabou também se tornando, digamos que uma dessas bases para o trabalho em gravura na Colômbia. Ele é bastante estudado por artistas das mais diversas gerações. E assim, aí eu achei que esse foi um dado muito interessante porque foi uma dessas minhas entradas quanto a um artista que estava pensando a questão do sujeito, ou essa estrutura absurda do sujeito atravessada por uma série de outras discussões, às vezes de cunho filosófico, antropológico e assim por diante. Em 2015 também, um outro dado que eu tive a felicidade de encontrar foi quando eu fui a Bogotá, lá estava ocorrendo um seminário, porque em 1995 tinha morrido um dos principais pintores colombianos, que é justamente o Luiz Caballero. E assim, o Luiz Caballero, ele tem obras suas nos mais diversos acervos, principalmente no Museu Nacional de Bogotá e na Galeria do Banco de la República, que são dois espaços com coleções muito grandes. E assim, o Caballero, por exemplo, ele sempre teve uma ideia de criar retratos, pinturas, desenhos de sujeitos, mas a partir de um ponto de vista extremamente crítico, extremamente descolonizante. Um desses casos é justamente essa obra, esse desenho que é o Noite Oscura de San Juan de la Cruz. Bem, o que é? O Noite Escura da Alma é um poema do século XVI, que foi escrito por San Juan de la Cruz, em que ele falava, e aí a gente tem que entender no processo colonial, como é que a Igreja Católica ela entendia a religião do outro. Ela, na realidade, entendia que ela estava tirando ele de uma noite, de uma escuridão, e estava colocando nos passos do Senhor. Bem, acontece que o Caballero, quando ele fez esse quadro em esse desenho em 1977, com alusão ao mesmo poema do San Juan de la Cruz, mas aí ele já fez uma alusão num certo tom irônico, porque o contexto era outro. Em 1977, na Colômbia, a gente teve um acirramento enorme dos conflitos entre o Estado e as Farc. E aí a gente tem de entender, e é isso, pelo menos alguns dos pesquisadores que falaram a respeito da obra do Caballero, é que a ideia dele era de que esses conflitos entre Farc e o Estado colombiano ele não era nada mais, nada menos do que um reflexo de um trauma colonial espanhol. E aí, portanto, o poema ele vai ser utilizado também como pano de fundo para pensar em todos os sujeitos que morreram nesses inúmeros conflitos que lá estiveram alocados. Se a gente contextualizar rápido a questão das Farc, as Farc elas vão surgir, que é um movimento revolucionário, Força Armada Revolucionária Colombiana. Eles têm uma ideia, digamos que libertária, guerrilheira, e que começou a ganhar tom mais ou menos lá pela década de 60. Foi nesse período que a ação dos Estados Unidos de tentar, digamos, quando a gente vai começar uma série de ditaduras na América Latina, a gente vai ter, logicamente, que um processo de resposta a esse possível caminho que a Colômbia estaria tomando, que é justamente o surgimento das Farc. Mas aí a coisa ela não vai ficar desse jeito, porque inicialmente eles tinham um certo espírito revolucionário, tinham um espírito político extremamente bem relacionado a críticas ao modelo governamental. Só que, anos mais tarde, na década de 70, eles já vão começar a se aproximar do narcotráfico. E aí a figura do Pablo Escobar seria essa primeira associação das Farc com o narcotráfico colombiano,
E aí depois, logicamente, a gente tem o próprio cartel de Cali, que também vai criar uma relação com as Farc colombianas. Nesse caso, a gente vai ter uma situação ainda mais complexa, de maior violência e que, portanto, eu acho que a obra do Cabadeiro, nesse contexto, ela vai, digamos que, tratar de uma maneira mais ampla, com todo o seu caráter expressivo e violento, sobre essas diversas violências que estavam sendo imputadas a essa população de maneira geral. Seja porque as Farc elas se corromperam ou elas se tornaram algo ainda mais complicado de se analisar, de se pensar, ou seja porque o próprio governo colombiano, que é extremamente preconceituoso e repressor, ele estava em conflito armado direto com as Farc durante esse período. Uma outra obra do Cabadeiro que também retorna a essa mesma relação conflituosa e violenta entre sujeitos é essa tela sem título. Aqui no caso a gente não tem como ver, mas é uma tela realmente bastante grande, maior do que essa própria projeção, e ela é repleta com esse, digamos que, traçado um pouco mais veloz. Eu, particularmente, logo quando eu vi a primeira vez, a primeira sensação que eu tive foi como se eu estivesse na frente de uma tela do Flávio Schiró. Não sei se a professora Marisa ela faria esse tipo de conexão, mas é porque o Flávio Schiró, que fez parte da pintura aqui no Brasil durante um determinado ponto, alimentado pela própria ideia do expressionismo abstrato, havia uma certa presença de uma força, ou talvez até de uma certa violência visual que acabava se materializando no desenho. E, de qualquer modo, o Cabadeiro ele estava, aqui no contexto dos anos 90, pensando exatamente em uma continuidade que já era desde os anos 60, de conflitos armados nessa própria população, na própria população civil colombiana. Não à toa, até em 2015, por sinal, eu tinha comentado com a professora Marisa, tinha ocorrido, estavam se iniciando processos de negociação, um possível acordo de paz. Mas aconteceu um atentado. 11 soldados colombianos foram mortos nesse mesmo ano de 2015. E quando eu fazia essas viagens entre Cali, Medellín, Bogotá, era impressionante, porque as ruas elas estavam extremamente policiadas e militarizadas. Tu tinhas literalmente a presença do exército fazendo controle e checagem de absolutamente qualquer transporte que passasse por lá. Mas também não deixa de me chamar a atenção que eles, particularmente, no caso o exército, eles vinham olhar com maus olhos, principalmente aqueles sujeitos que trouxessem na sua pele características mais indígenas ou mais negras. Era um claro exercício do preconceito com outra justificativa por trás. Ou seja, são diversos tipos de violência que acabam se conformando nesse território extremamente crítico e que o próprio artista ele resolveu colocar à tona. Em 2015, o seminário que estava acontecendo em Bogotá, no Museu Nacional, sobre ele, foi exatamente por conta dessa possibilidade de acordo de paz, com logo seguido o atentado que matou os 11 soldados. Ou seja, havia ali uma interrogação sobre quais alternativas, como é que poderia ser feito algo. Em 2016 o acordo foi assinado, mas isso antes a gente teve o tal do plebiscito, sendo que o plebiscito ele tinha a população ela tinha votado por um não acordo de paz, mas ainda assim eles foram em frente. E aí eu acho que mostra um pouco desse tipo de contradição que a gente também pode encontrar nesse próprio terreno colombiano. Um penúltimo artista que eu acho extremamente, que foi um dos artistas que realmente mais me tomou, foi justamente o Jim Amaral.
O Dinho Amaral, essa obra dele é de 1993, ele na realidade estava, quando eu fui lá ao Museu Nacional para visitar essa conferência sobre o Luiz Cavadieiro, aí estava acontecendo essa exposição de esculturas em ferro do próprio artista nos jardins de trás do museu. O Museu Nacional de Bogotá era um presídio e foi transformado num museu de arte contemporânea e moderna. E assim, semelhante ao Luiz Cavadieiro, o Dinho Amaral, a sua produção, ela também ela falava bastante sobre esse estado de violência que transforma em vítima não somente o opressor como o oprimido. Na realidade, a gente não consegue mais entender quem é quem nesse jogo. Porque, por um lado, aí se a gente pensar numa literatura, digamos, referência mais teórica, a gente tem muito aquilo que a gente diz do chamado oprimido repetindo a fala do seu opressor, ele querendo ocupar o lugar do seu opressor. Um exemplo claro é justamente com alguns sujeitos da própria comunidade israelense, né, que sofreram o Holocausto e que hoje em dia tem promovido um certo tipo de holocausto mais ou menos análogo com a população palestina. E assim, e é isso quem fala não sou eu, mas quem fala são alguns dos estudos pós-marxistas, né? O Dinho Amaral, ele de certa forma construía esses objetos, essas representações de sujeito de medida que a gente não teria uma certa clareza se nós estávamos falando de um guerreiro, de um sujeito opressor ou de uma pessoa que foi traumatizada e começou a se blindar e simplesmente ela vai começar a se fechar ou virar uma outra coisa que não quem ela seria naquele instante. Essa aqui seria uma outra obra que estava nesse próprio jardim de escultura do Dinho Amaral, que é Peito com Puertas, Peito com Portas. Na verdade, a ideia dele era de que essas portas elas seriam dificilmente abertas se não houvesse um exame de consciência do sujeito para que ele compreendesse não somente a ele, mas que compreendesse o outro. E aí isso foi, pelo menos, algumas das características que tinham sido bastante debatidas. E uma outra obra do próprio Dinho Amaral que tinha me chamado a atenção, que seriam essas mulheres com rodas, que seria uma recriação dos próprios arcanjos, o Miguel, Rafael e o Gabriel, e que está exatamente na frente da Bolsa de Valores. E assim, também foi muito comentado o poder, digamos que político dessas três esculturas estarem lá na frente da Bolsa de Valores, porque foi uma obra que ele dedicou à sua mulher, a Olga Amaral. E para o Dinho Amaral, a ideia era de que o mundo ele só seria salvo pela força feminina, porque a força masculina, para ele, era nela que residia a violência, o colonialismo, todos os grandes problemas e traumas que foram imputados ao mundo. E na realidade, é isso a própria, se são os anjos Miguel, Rafael, Gabriel, ou se seriam representações da própria esposa dele, da Olga Amaral, como esse sujeito ou como essa possibilidade de um sujeito transformador a partir de uma outra percepção que não a da conquista, que não a desse sistema colonialista moderno que nós encontramos no mundo de hoje. Eu não sei se vocês podem ver, mas assim, pelo menos de algumas dessas obras, o que a gente tem percebido é que há uma tentativa, digamos que bastante crítica, de pensar ou de problematizar tanto a questão da paisagem quanto a questão do sujeito. Quem é esse sujeito? Ele é feito a partir de quais problemas, a partir de quais traumas? Como é que ele se relaciona em diversos contextos com a própria sociedade colombiana? Como essa paisagem, o que é essa paisagem que se transforma, mas que ainda assim, no seu ato de transformação, ela apresenta um certo tipo de perenidade no fugaz, como se ela não estivesse, ela é intercultural, mas ainda assim ela marca o seu DNA. De alguma maneira, a produção visual, ela, pelo menos nesses recortes que eu me propus a pensar, ela apontava
para essas diversas nuances de colocar em perspectiva pelo menos essas duas facetas. E é lógico que isso é somente um dos aspectos dela. Uma última obra somente para a gente falar sobre essas considerações iniciais, mais básicas, sobre alguns artistas ou algumas produções que eu encontrei durante esse período, é de Nadine Ospina, que no caso são o vaso trípode isomorfo e um dignatário policromo. Bem, a ideia era exatamente também pensar o que se faz com o imaginário, o que é esse imaginário reconstituído a todo instante pela indústria cultural de massa. Aqui é uma comunicação pessoal. A artista falou que as suas obras elas buscam apresentar certa conexão entre a produção de massa e os símbolos pré-ocupações para, assim, rearticular o efeito entre mágico e simbólico. Rearticular não necessariamente de uma forma somente inocente, mas uma rearticulação que às vezes apresenta os seus, inclusive, ônus dessa jornada. E aí eu acho que isso é legal pensar, que pelo menos eu tive talvez a sorte de me encontrar com uma série de artistas que pensavam que a sua produção ela não poderia se encerrar unicamente no espetáculo visual, ela não poderia buscar somente um certo código que ela se mostrasse muito mais aceita em mercados internacionais, mas o mais importante para ela era problematizar condições constituintes, pelo menos dentro desse recorte, de uma sociedade colombiana. Não à toa tem uma frase que eu acho que pode servir para a gente encerrar de uma maneira interessante essa pequena consideração inicial, que é do Boaventura de Souza Santos, que ele diz que é preciso que tenhamos o direito de sermos diferentes quando a igualdade nos descaracteriza e o direito de sermos iguais quando a diferença nos inferioriza. De outro modo, eu falo que a partir dessa experiência, pelo menos uma lição que eu tive foi a de que as artes visuais, foi uma pergunta, eu acho que isso foi bem interessante, porque foi uma pergunta até que a professora Marisa tinha feito lá no Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, se a arte amazônica, ou se as artes visuais feitas na Amazônia, elas têm uma visualidade, ou se elas têm visualidades próprias. Bem, eu digo que sim, a partir desse recorte epistemológico, pela linguagem, que entende que toda linguagem ela traz em si de onde você fala, quanto pela paisagem, você é automaticamente influenciado pelas condições do próprio entorno. Você é, na realidade, uma biologia que foi constituída naquele próprio contexto natural. E toda a arte, toda a produção, ela vai responder a uma série de considerações, ainda que ela esteja num processo de transformação, ainda que se tenha uma vontade colonial de fazer com que ela perca cada vez mais o seu regionalismo em prol de uma narrativa muito mais neutra e internacional, há argumentos, digamos que muito claros, muito interessantes, que para mim eles servem como marcadores para problematizar, pensar se às vezes a gente não quer abrir mão de características regionais, mas elas sempre vão estar lá, porque nós estamos necessariamente sendo colonizados por uma ideia de uma produção visual que deve ser cada vez mais internacionalizável. E para ela ser mais internacionalizável, por exemplo, para que ela chegue melhor em São Paulo, Rio de Janeiro, ela deve ser menos amazônica, ela deve falar de questões, ela quase que deve abrir mão das suas condições constituintes. E aí são questões realmente que merecem um debate extremamente profundo para que a gente possa tentar chegar a algum certo tipo de resposta. Aqui são duas referências, no caso.
A primeira, ela é Interpretações Visuais dos Territórios da Ecologia Política, que eu vou falar basicamente mais sobre questões de paisagem. Foi publicado no Cadernos de Campo da USP, em que eu trago uma análise sobre o Julián Dupont e o Henri Salazar em conexão com a Luciana Magno e o Walter Oliveira. E no segundo, que saiu na PROA, que é a Revista de Antropologia e Arte da Unicamp, que é exatamente o Retratos Próprios e Desconhecidos, aí aqui eu já coloco uma conexão entre o Orlando Martins Vesga e um outro artista, que é o Luiz Eduardo Mondragon, em conexão com o Armando Sobral, o Armando Queiroz, desculpe. E aí, portanto, se vocês de repente tiverem interesse de buscar algumas dessas conexões, porque como aqui é uma fala, a gente sempre acaba querendo falar mais e não conseguindo falar exatamente tudo que nós gostaríamos, né? Mas, de qualquer modo, seriam essas as minhas considerações e, logicamente, para encerrar, a gente não poderia dizer que Marielle está presente, gente. Muito obrigado. Porque a minha convivência com o John vem de um determinado já tempo, e eu tenho uma admiração muito grande, até pela minuciosidade que é o pensamento dele, que é o conhecimento dele, que atravessa várias áreas do conhecimento também. Então, e a Colômbia é um lugar que eu tive primeiro conhecimento, assim, em termos de potência da arte colombiana, foi através do Klinger Carvalho, que é paraense, morou na Colômbia, e teve uma experiência grande lá, e tem um trabalho que também reverbera, tanto os trabalhos dos artistas colombianos reverberam no do Klinger Carvalho, como do Klinger reverberou também um pouco lá nos outros artistas que ele teve tanta convivência. E eu tenho agora essa oportunidade também de conhecer outros artistas da Colômbia, que o John traz, e eu acho, assim, para nós super importante, porque nós não temos nem vamos dizer assim, a proximidade com a arte que é realizada na Amazônia, até porque a Amazônia é imensa, tanto a Amazônia nacional como a que extrapola as fronteiras do país. E isso para mim sempre foi muito importante tentar, porque a gente nunca conseguiu fazer uma ponte com a América Latina, tivemos sempre muita dificuldade. E até perguntei para o John como é, dentro da própria Colômbia, o contato com, que eu gostaria que tu falasses um pouco, com o próprio outros países da América do Sul, e até porque quando tu falas do Julián, o Dupont, que ele faz um trabalho que a paisagem é o Machu Picchu, mesmo que ele esteja fazendo tem uma postura crítica quanto a essa, vamos dizer assim, esse fake criado dentro da própria paisagem do Machu Picchu, mas coloca também como se tivesse um lugar da terra dele que fosse menos afetada por esse turismo, por essa construção outra, que eu achei que tem um ranço. Então eu gostaria que tu falasses um pouco disso, e depois eu queria voltar só para falar do artista que eu achei de uma potência muito grande, que é o artista, o Luiz Cabaleiro, que aí depois eu quero falar um pouco só dele, das relações que ele tem com outros trabalhos, inclusive acho que tem uma ressonância, os dois, ele e Armando Queiroz, foi uma relação que eles... Bem, sobre a Colômbia, assim, quando eu cheguei na Colômbia, aí logicamente que o meu primeiro contato foi pela própria universidade,
Mas, paralelamente, como eu tinha informado a vocês, eu tinha entrado em contato com outras instituições. No caso de Cali, foi o Museu La Tertúlia e a Galeria Lugar a Dúvidas, para que eles me informassem sobre programações, artistas, seminários que poderiam acontecer, porque o meu interesse era poder estar lá, poder não somente visitar as exposições, mas eu queria escutar os artistas, porque como eu estava num campo da antropologia, a fala desse artista no ato da minha pesquisa, ela seria importantíssima, porque eu não queria somente colocar aquilo que eu via, aquilo que eu sentia, mas eu queria fazer um contraponto também com o que era o projeto, ou com o que ele trazia como crítica no cerne da sua produção. Bem, eu fui extremamente bem recebido, até porque, pelo menos em Cali e em Popayán, há uma, digamos que, ordem muito jovem de artes visuais. Os artistas, as pessoas, por exemplo, a Gris Garcia, que foi essa curadora espanhola que estava fazendo a residência, na própria galeria Lugar a Dúvidas, ela tinha 26 anos na época, bastante nova. E como vocês puderam ver pelo próprio vídeo da Margarita, a Margarita também era uma jovem artista. Muita gente que acabou de sair da universidade ou que está experimentando de todas as maneiras possíveis. E eles tiveram uma receptividade muito grande comigo. Não à toa, a própria galeria, eles ficaram super interessados, me convidaram para que eu fizesse uma conferência nela, que eu fiz lá para falar exatamente sobre arte contemporânea paraense. Também dei conferências na própria Universidade de Cauca sobre arte contemporânea paraense, para que houvesse um certo sentido de troca. A resposta foi muito gratificante. As conferências, elas tiveram, acreditem, eu tive 2 conferências com uma média de 400 a 500 pessoas, para vocês imaginarem como havia um interesse e uma curiosidade tão grande sobre essa outra Amazônia, mas que pouco chegava a eles. Ou pouco chegava, assim, alguns artistas eram conhecidos, mas ainda assim eram dados, digamos que muito superficiais, eram mais conhecidos porque estavam numa mídia, digamos que maior. Então houve um certo interesse e uma certa parceria. Não, a tua própria Célia sempre me ligava para dizer, olha, John vai abrir aqui uma exposição, ou, por exemplo, o curador do Museu La Tertúlia, que ele estava presente na conferência que eu dei lá no Lugar a Dúvidas, aí ele também ficou super interessado, pediu para que eu estivesse no próprio Museu La Tertúlia, porque ia ver a conferência de um outro artista espanhol, que era o Javier Peñafiel, que ele trabalhava com desenho e depois fazia uma performance a partir de cada um desses desenhos, ou a cada uma dessas personas que ele fazia, e a ideia era para que a gente pudesse pensar esse outro, essa performance do outro, esses distintos sujeitos. Então houve ali um contato muito intenso, uma troca muito grande. Os próprios textos que eu publiquei tanto na USP quanto na Unicamp, eles logicamente foram, a galeria, ela, digamos que divulgou pela sua mala direta. Eu acabei ganhando contato com uma série de artistas até hoje. Nós conversamos, trocamos bastante ideias, porque há uma certa barreira que ninguém sabe entender por que ela permaneceu. A gente sabe que nossos processos coloniais, eles são distintos, espanhol e português, e isso talvez tenha sido um separador, mas que não justificaria tal separação ainda hoje, ainda mais quando a gente tem essa interconexão possibilitada pela internet, né? Então eu vejo que foi quase que uma chegada e que deu muito mais certo do que eu imaginava que daria quando eu cheguei lá, porque eu não imaginaria que haveria tamanho interesse para conhecer a produção nossa, e como também haveria uma série de pontos de convergência, de problemáticas que nós enfrentamos aqui com relação ao espaço urbano, com relação à transformação da paisagem, com relação a hierarquizações
entre sujeitos por estratos sociais, etc. e tal. E aí isso foi, de alguma forma, criando essa comunicação e essas relações muito mais claras e muito mais diretas, que eu não sei se dariam nessa mesma perspectiva se eu viesse de um outro contexto tão diferente que o amazônico. Aí eu acho que foi mais ou menos por esse caminho. Eu vou só fazer mais uma pergunta e vou passar para vocês, tá? É só porque, para não fugir, eu queria perguntar que quando tu falas, né, na violência da morte, né, trazida pelo Luiz Cavaleiro, eu percebo nesse desenho, nessa pintura, uma potência muito grande, né? E, por exemplo, eu acho muito diferente do Jim Amaral, que eu não vejo esse discurso contundente como tem no dele, no Cavaleiro, que pode até mostrar o anterior, que ele tem, dentro de uma luz quase até Caravaggio, né, no tratamento, mas eu gosto muito também quando ele vai buscar, né, Juan de la Cruz, de um tempo distinto e tão remoto em relação, né, ao século XXI, ou século XX, na verdade, porque ele é 1977. Então, ele traz uma outra, quer dizer, uma realidade dele, né, vivida ali na Colômbia. E também, isso me lembra um pouco o Armando Queiroz, não pela matéria, não dos objetos que ele cria, mas também da relação violência e morte, e também por exemplo, o Armando Queiroz vai ao Antônio Vieira para falar, né, das minas de ouro, né, de todo, dos anos 80, tudo que teve essa corrida ao ouro, e ele faz todo um processo, né, histórico e com as instalações, tudo que ele apresenta. Então, eu tenho nesses dois, né, um daqui, né, do Pará, e ele, né, como colombiano, uma força muito grande, né, dentro desse discurso, né, da violência e, ao mesmo tempo, dentro de um elemento da arte mesmo, como ele trabalha, né, essa figura, esse personagem, esse discurso. A gente pode até pensar que o Armando teve aquele vídeo em Mar na Terra-Dama que eu acho que traz ainda essa ponte de contato talvez ainda mais clara, porque é um vídeo arte, de certa forma, denúncia extremamente crítico que fala sobre questões de genocídio de populações indígenas. E assim, o Cavaleiro, ele vai, por meio da pintura ou do desenho, reconstituir esse lugar de crítica por via da arte. Eu sempre penso muito, quando eu vi a primeira vez algumas dessas obras, tanto do Cavaleiro quanto do Jim Amaral, eu penso muito num conceito do Omibaba, que é justamente o da reinscrição política do signo. O Omibaba falava que as coisas elas não são eternas, elas podem ser recolocadas dentro de novos contextos. Por exemplo, a gente sabe muito bem que a ideia da teoria queer, e aí só fazendo uma analogia, queer significaria uma espécie de ofensa, mas quando a palavra ela vai ser, digamos que, colocada num outro sentido de orgulho, ela vai ser reinscrita com uma outra ordem política, a gente vai entender que ocorre um deslocamento. No caso do Cavaleiro, talvez ele faça uso de uma série de dados, de técnicas que seriam, digamos que, eurocêntricas, mas quando ele coloca em contextos de denúncia colombiana, de denúncia de violência no Estado colombiano, ele não está fazendo nada mais do que fazendo uma reinscrição política de um código, de um signo visual, de uma estrutura, de uma metodologia visual para se atingir esse novo resultado. Aí eu acho que essa ideia de reescrever politicamente algo, de mudar o significado, de recontextualizá-lo
num outro presente, é mais ou menos algo que ele fez com o próprio poema do San Juan de la Cruz, quando ele dizia que a noite escura da alma era o sujeito que não tinha sido catequizado e, portanto, ele estava nas trevas. Mas quando ele recoloca com toda a sua técnica muito bem marcada, já no contexto das Farc, ele está, ao mesmo tempo, também querendo informar que este tipo de violência, ela vai ser uma decorrência desse princípio tão cheio de solidariedade do homem branco europeu quando chegou nas Américas, que no final das contas se mostrou nada mais, nada menos do que uma espécie de ilusão. Então, a ideia de fazer uso dos mecanismos que nós temos às nossas mãos, das técnicas, inclusive absorver técnicas nesse grande exercício intercultural que é o aprendizado, e recolocá-lo politicamente dentro de um contexto cultural específico, eu acho que há aí pontos que realmente aproximam demais tanto o Cavadiero quanto o Armando Queiroz, assim como eu acho que a minha primeira sensação foi quando eu pensei nas próprias telas do Flávio Schiró também, porque como ela tem uma dimensão grande, eu fui logicamente tomado por aquela sensação de violência, aquela sensação de incômodo, aquela ideia de rostos extremamente expressivos e em dor que tomava conta totalmente do recinto no qual você estava presente, né? É bom abrir para o público, né? Se alguém quer fazer alguma pergunta, tem algum questionamento ou tem alguma observação. Tem lá. Tu queres o microfone? Não, na verdade, sim. É a luz? É a luz. Olha, minha vista está meio falhando, mas eu te reconheci. Eu acho esse pensamento decolonial sobre a arte, a gente já vê assim, algumas implicações, até em outras ciências. Essa semana eu li um artigo falando sobre como a própria psicologia tem visto de maneira diferente alguns conceitos, partindo do próprio conceito de cultura, né? A própria psicologia que foi fundamentada dentro do pensamento europeu. Quando você começa a particularizar determinadas regiões, você vê que conceitos vão mudando. E dentro da arte, a gente viu que durante muito tempo eles carregam um certo engessamento, né? Na própria, dentro da universidade, eu estou quase me formando agora em artes visuais, então você percebe que ainda existe uma predominância muito grande dentro da arte europeia, né? Dentro do ensinamento europeu, e também dentro das escolas. Na verdade, assim, minha dúvida, meu questionamento é quando que esses questionamentos que acontecem aqui numa roda vão começar a atingir de uma maneira efetiva a própria população, né? Quando a própria população vai ter conhecimento dos seus artistas, do que se produz e ter acesso de uma maneira não hierarquizada, né? Nesse pensamento decolonial, nós falando sobre nós, sobre as nossas guerras, sobre as nossas lutas, sabe? E essa é uma questão. E a outra também, apesar de ser na Colômbia, né, por uma outra forma de colonização, eu vi muita proximidade, né, com eu não sei se é a própria cultura colombiana, né, mais próxima da nossa, então a própria forma de manifestação artística eu achei bem parecida e semelhante com alguns trabalhos dos artistas da nossa região. Assim, a ideia do que nós podemos fazer, eu acho que antes, tem a própria questão do Albert Camus, do absurdo, né? Desse absurdo que nos toma e que às vezes a gente não sabe muito bem como é que nós devemos achar uma solução para aquilo, porque parece que ele escapa do nosso alcance. Mas eu acho que, de qualquer modo, a própria administração pública ela deveria ter um pouco mais de responsabilidade quanto a isso, né? Numa cidade em que os nossos próprios museus eles não têm nem placa, as pessoas elas não conseguem nem reconhecê-los como tal, chega lá, ninguém sabe que o MEP é um museu, que a Casa das 11 Janelas é um museu. Eu já fiz projetos pela universidade. Eu já fiz projetos pela universidade e assim, a gente entrevistou um número realmente gigantesco de pessoas na Cidade Velha, na Campina, moradores, trabalhadores, pessoas que de alguma forma transitam pelos bairros. E é incrível como o número de pessoas que não sabia que ali funcionavam espaços culturais era altíssimo.
porque elas diziam, mas não tem nem placa. Eu achava que era a casa do governador, eu achava que era um órgão público, algo do gênero. Assim, o que é, na verdade, a gente tem uma série de propagandas. Eu nunca vi tanta propaganda sobre o Parque do Utinga como nos últimos dias, mas a comunidade artística de Belém, ela quase não é valorizada pela administração pública. Então eu acho que é também uma forma a gente precisa mudar essa nossa escolha de quem é que deve ser o representante que vai realmente dar um pouco mais de espaço que merece para a ação transformadora que é causada pela dimensão das artes visuais. Talvez aí resida um medo, porque a arte ela transforma, porque a arte faz pensar. E talvez dentro desse nosso sistema coronelista paraense, pelo menos, ou belenense, o medo de que essa transformação ela se dê muito profunda, ele talvez seja a justificativa para que esses museus não tenham placa, não tenha quase que nenhuma veiculação na mídia do que é que está acontecendo nele, ou que também não tenha quase que ajuda financeira, porque eu já vi muitos mediadores dos próprios museus da Casa das 11 de Janeiro dizendo, a gente não recebe nada, às vezes eu tenho que tirar uns 15 reais do meu salário para comprar umas folhas de papel para tentar fazer algum certo tipo de ação educativa lá, porque não existe. Na verdade é um elefante branco, é uma grande ilusão. Aí a gente tem, às vezes, exposições que acontecem lá, mas a maior parte do tempo a gente está sofrendo as mais amplas sabotagens possíveis. Então, o poder público ele realmente é extremamente responsável, ainda mais porque se a gente pensar há quanto tempo que a figura do Paulo Chaves está aqui e que não faz absolutamente nada, a não ser esses grandes projetos faraônicos que conquistam a mídia durante um tempo e depois se tornam lugares gentrificados para poucos. A gente tem o caso do Mangal das Garças como esse exemplo muito claro, é o que vai acontecer com o próprio Parque do Utinga, né? Então, é necessário uma ação que nós nos tornemos agentes também para, de alguma forma, constituir uma outra consciência coletiva que não seja essa consciência que está sendo atacada por essa, digamos que, ideologia, digamos que governamental, essa ideologia midiática que faz todo mundo, ou muitos, acreditarem que as coisas elas não estão tão ruins quanto estão, né? Há muitos pontos de convergência entre Colômbia, isso eu achei fascinante, entre Colômbia ou algumas dessas obras que eu trouxe da Colômbia para obras que nós encontramos aqui em Belém. Bem, e talvez porque assim, a minha meta, o meu intuito inicial foi realmente de encontrar pontos de convergência e distanciamento. Eu ainda não sabia como. Aí, acabou que quando eu cheguei lá, eu acabei optando pela uma epistemologia que estava sendo fornecida pelos professores da universidade, que na realidade, assim, só para eu também um outro parênteses, da universidade, aspas, a Universidade del Cauca, ela é uma universidade que trabalha com professores em rede. Então, professores, eu tive na mesma época, tive aula com o professor do Canadá, professor de Paris e tal. A gente teve aula com o Arthur Escobar, com o Eduardo Restrepo, que é atualmente o professor pesquisador que está com todo o patrimônio do Stuart Hall para fazer uma nova organização. Então, foi a partir desse tipo de epistemologia que eu também tentei encontrar pontos de toques, pontos de convergência. E o que me ficou mais claro é justamente essa discussão que havia em torno de por que as artes elas precisam parecer internacionais, por que elas não podem parecer locais se elas são locais? Elas precisam admitir o seu localismo, porque isso constitui o DNA dela, constitui o DNA de quem fala. Na realidade, esse projeto de neutralidade ou de internacionalização, e isso a partir de uma série de professores colombianos, ele soa muito mais como uma nova colonização, um novo imperialismo cultural, que quer dizer qual é o código que deve prevalecer, qual é essa briga hegemônica que imputa
os novos direcionamentos pelos quais as artes visuais elas devem percorrer. Porque se ela não percorrer aquele caminho, ela automaticamente será silenciada, ela automaticamente não vai entrar dentro de uma instituição. E aí são debates que eu achei interessante colocar aqui e que surgiram a partir daqui também, de alguma forma interessante, surgiram a partir daquela nossa pergunta no Prêmio Diário Contemporâneo de Fotografia, e que eu acho que esses dois textos, de alguma forma, lançam algumas bases desses pensamentos, e o próprio texto que vai sair no catálogo do Prêmio Diário Contemporâneo, ele também traz uma discussão para que a gente pense se é possível. Nós somos transformados a todo instante, mas a nossa transformação, e essa é uma ideia que eu defendo, ela é peculiar. A forma como eu me transformo aqui é diferente da forma como um sujeito se transforma no Nordeste, porque ele tem um outro contexto histórico, linguístico, geográfico, econômico, etc. e tal. Então, ele vai ser transformado, mas dentro de características únicas. A impureza dele é diferente da impureza minha. A impureza como condição intercultural, como condição de interconexão, mas ainda assim nós não iremos chegar no mesmo ponto, porque de onde eu parti e de onde ele partiu vai gerar também destinos diferentes. Alguém mais? Eu não sei, mas tudo bem. O que tu estás tocando, né, João, quer dizer, essa história de você, essa mudança, essa questão desse colonialismo que persiste, né, nessa feição, que de qualquer forma você continua mantendo essa diferença, né? Mas isso tem a ver, claro, com uma questão política, né? De repente, para você ter essa legitimidade no outro circuito, se esses artistas têm esse desejo de ter, né, sair da Colômbia, ou pelo menos dos lugares que estão mais próximos da América Latina, e conseguir ter essa legitimidade, sei lá, na Europa, nos Estados Unidos, nos outros circuitos, acaba que há uma questão que vem lá de cima, de algum jeito, que é de como você pode, né, falar, ou como é que você constrói a sua linguagem, que pode estar dialogando com alguma coisa que seja legitimada nesses outros centros, né? E isso é um dado interessante, porque o que eles sempre tentavam, vários pesquisadores, artistas, o que eles sempre tentavam colocar é a pergunta: por que é que para eu ser legitimado eu devo ceder ao código visual do outro, ao código visual que é imputado exogenamente em mim? E por que eu não posso ser inserido levando o que eu tenho? Por que não há um princípio de interconexão horizontal, mas sim de obediência? A obediência, ela seria exatamente o que deveria ser, o que é questionado pela arte, pelo menos alguns desses artistas e pesquisadores colombianos, porque eles acham que nós podemos sim nos integrar, mas desde que eles entendam que nós vamos integrar sendo diferentes. Todos nós somos diferentes, não existe essa lógica, pelo menos agora, não existe essa lógica de uniformidade social. Na realidade, quando a gente pensa em uniformidade social, se a gente for para o campo da literatura, a gente pensa em literatura distópica, né? A uniformidade ela é muito mais um pesadelo do que um sonho. E aí, portanto, eu acho que o projeto decolonial de pensar ou de questionar a obediência a determinado código visual, ela não é nada mais, nada menos do que uma batalha para que eu reifique o meu lugar de pertencimento e que eu seja aceito pelo meu lugar de pertencimento, que eu possa participar com aquilo que me constitui, não com uma mitificação ou com uma mentira, uma ilusão ou uma adequação a determinado código visual para que eu fique mais internacionalizável. Aí eu acho que é um debate realmente muito interessante. Eu não tenho realmente uma resposta, eu trago na realidade mais o questionamento, mas a problemática para que a gente, sei lá, pense ou compreenda como é que a gente pode estranhar também nas nossas ações, né? Eu vou só fazer mais uma pergunta, mas eu volto também. É o seguinte, porque quando a Luz fala que a nossa formação ela é toda, na verdade, eurocêntrica. Nosso aprendizado, nossa história da arte, ela nos chega através desse, né, tanto que nós não estudamos, né, a arte da América Latina, nem de outros
continentes que poderiam estar presentes. Quando tu vais, né, para a Colômbia e que tu, na verdade, fazes essas trocas, né, deste várias palestras e tal, eu te pergunto, ficou alguma coisa entre vocês para dar uma continuidade e fazer uma ponte entre nós? Ficou. Na realidade, assim, é porque 2015, né? Aí eu defendi a minha tese em 2016. Aí em 2016 eu também comecei a trabalhar como professor substituto, aí foi meio que uma bola de neve. Aí, até então eu não tinha, na realidade as promessas elas ficaram, mas eu ainda não tinha tido realmente tempo para pensar ou concretizar qualquer relação mais íntima. Mas eu, assim, tenho diversos grupos de amigos que sempre já me convidaram, por que você não escreve para poder participar do edital de residência daqui do Lugar a Dudas, para que a gente possa dar novos contornos, ou vamos tentar fazer um projeto de aproximações e distanciamentos entre arte daqui de nós, pelo menos de alguns artistas de Cali com Belém, que eu acho que isso seria realmente muito significativo, até porque vários deles estiveram também presentes na conferência que eu tinha feito lá na própria Galeria do Lugar a Dudas, quanto na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Cauca, né? Então, eles todos ficaram, eles até hoje são bastante presentes nessas trocas que a gente faz. Até porque um deles, que é o Breiner Huertas, ele trabalha com crítica de arte e ele é justamente do Lugar a Dudas. Ele trabalha com as publicações de crítica envolvendo tanto o espaço do Lugar a Dudas quanto o Museu La Tertúlia. E a ideia, a gente sempre troca muitas correspondências porque ele gosta muito dessa ideia de como a antropologia ela pode dar um novo lugar para essa crítica, porque a crítica de arte que a gente faz pela antropologia não é uma crítica para julgar se é ou não é. Na realidade, a gente tenta abrir questões, a gente tenta abrir, digamos que, discussões conceituais que, por meio da obra, nós podemos ativá-las. E ele gostou, de certa forma, bastante disso e também de trazer o próprio caráter polifônico para ela. Há uma continuidade grande, mas aí falta tempo. Então, esse tem sido realmente só o maior impeditivo no meio de tudo isso que nos torna, né, no contemporâneo. Alguém mais tem perguntas? Alguma coisa mais? Eu vou só então fazer mais uma só, rápida. Então, e aí depois, se ninguém tiver, a gente finaliza, tá? É só para voltar para o Henri Salazar, que, na verdade, eu acho que esse projeto, né, eu acho que ele ganha força, porque quando ele veio como dizer, não esteve aqui, porque, na verdade, houve um projeto, né, de 2 alunos do Proviver na Colômbia, é isso, e, na verdade, era para uma construção de várias casas e tal, e não ocorreu, né? Quer dizer, então ele tem esse trabalho que também tem uma relação com a memória, com a questão dos projetos urbanos, essa coisa toda. Eu queria só que tu falasse um pouco mais. Eu acho bem interessante essa ideia entre que o Salazar ele coloca entre o ideal, entre o que seria o pretendido e o ocorrido. Que na realidade, entre o pretendido, que talvez houvesse uma pretensão modernista num determinado momento, aquilo ali foi completamente transformado, dado o contexto cultural, econômico e assimétrico específico que a Colômbia ela realmente possui. Mas, além dessa característica memorialística da figura do Le Corbusier, porque o Le Corbusier ele também tem a sua própria
a relação, digamos, com o Brasil, né? Se a gente pensar como o Lúcio Costa e o Le Corbusier, eles tiveram do Ministério da Cultura e da Educação, né? Exato. Como eles tiveram essa íntima relação, e isso porque o Le Corbusier já tinha vindo de Buenos Aires para cá, para o Brasil, ou seja, ele fez uma série de ações aqui na América do Sul para colocar esse projeto de arquitetura que ele achava que seria o correto. Mas, logicamente, naquele contexto que ele não compreendia que aquilo talvez fosse um certo tipo de novo colonialismo da imagem. E que eu acho o barato do Salazar é que ele mostra que esse colonialismo ele também não necessariamente se deu como pretendido, mas ele virou esse Frankenstein. Ele traz ecos de algo que se pretendeu, mas ele mostra muito mais essa criatura completamente complexa que se conformou. E aí eu acho que nessa tensão entre o pretendido e o alcançado é que reside o grande barato da sua poética, né? A própria associação dele nos modelos com o Corbusier, até as palafitas e até a própria, digamos que, imaginação em situações completamente ousadas a partir do desenho, dessa matriz de construção, eu acho que isso mostra muito essa ideia de objetivo e concretização e conclusão, né? Em que entre os dois há uma distância realmente enorme, que ela muito provavelmente pode não levar em consideração o contexto ou as variantes que vão atuar para que aquele projeto ele se torne realidade ou não. E aí eu acho que isso é interessante. O Le Corbusier ele tinha um projeto muito grande de apagamento de um certo tipo de arquitetura eclética que tinha florescido na América do Sul, final do século XIX, início do século XX, que ele achava aquilo horroroso. Não à toa o Rio de Janeiro perdeu... Não só ele, né, mas todo o pensamento todo o pensamento moderno, né? E não à toa o Rio de Janeiro perdeu nessa época uma quantidade enorme de edificações também alimentadas por essa ordem de pensamento, né? É um colonialismo? Talvez, porque também há um apagamento de outra história, de uma outra memória. A gente fala, a cidade velha ela não deve ser mantida porque ela é bonita ou porque ela é europeia em alguma medida, mas ela deve ser mantida para que a gente se lembre que em algum determinado momento havia uma fatia muito pequena dessa cidade que cometia os mais variados absurdos, como mandar lavar a sua roupa em Paris porque a água daqui ela era muito suja para que eu me sentisse mais especial. Na realidade, ela é uma marca daquilo que mais nos atinge, das nossas feridas. Eu acho que essas, digamos que, memórias, matérias, elas não podem nunca ser apagadas, porque senão a gente tira uma complexidade da nossa trajetória como constituição social. E aí eu acho que talvez o Henri Salazar ele tocasse exatamente o tema da complexidade que é a transformação. E eu acho que isso realmente é muito significativo, ver como é que essa tensão entre a Colômbia, que se formou, e esse projeto colonial de arquitetura moderno, ele na realidade foi amplamente frustrado, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Porque aí eu já encerro com essa pergunta. Alguém tem mais? Não? Então eu quero agradecer ao João, agradecer a vocês também. E se o João quiser dizer algum comentário, alguma coisa final. Bem, na realidade, os meus comentários, eu não sei, eu me fiz claro para vocês, antes de mais nada, essa é a pergunta, né? Porque tem muitas coisas que necessariamente elas pediriam um tempo maior para que a gente pudesse destrinchar conceitos como paisagem, conceitos como sujeito, a complexidade que envolve tanto os sujeitos quanto as paisagens, porque eles são processos de negociação
contínuos, negociações entre projetos globais e histórias locais, fazendo uso de um termo do Walter Mignolo. E, na realidade, eu acho que a ideia que pelo menos eu gostaria de encerrar é que a gente possa somente ter atenção ao que é essa tensão entre projeto global e história local, porque às vezes é nessa tensão que surgem possíveis silenciamentos novos, e aí no que toca a gente pela questão da imagem, né? Bem, mas assim, aí eu acho que se também vocês tiverem interesse, puderem ler os textos, que eu também recomendei, aí eu acho que essa questão pode ser mais aprofundada e a gente pode acabar discutindo em outros momentos também, porque eu acho que eu não tenho uma conclusão necessariamente já feita, é uma pesquisa em andamento, eu acho que todos nós podemos participar dessa construção de considerações coletivas, né, sobre essa problemática que é o agora. Bem, gente, agora meus agradecimentos. Agradecer a Camila, a Irene, a Natan, a Fotoativa e, logicamente, a professora Marisa. A vocês, muito obrigado por terem vindo aqui para escutar essas considerações sobre arte colombiana. Eu acho que é importantíssimo a gente ocupar esses lugares de troca, porque são eles que vão poder nos aproximar e nos transformar de outros pontos de vista, sobre outras formas. Eu acho que todos nós temos a ganhar. Nós nos transformamos quando nós estamos todos unidos, e eu acho que isso é um exercício político. Acho que nada pode ser mais interessante do que a troca. Então, muito obrigado, gente.